Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo de volta aos estúdios Sacomanes, conhecido como Sala do Meu Apartamento. E hoje eu tô batendo um papo com um grande colega meu aqui, o Gabriel, amigo de longa data. E aí, mano? Que recentemente eu descobri que ele é ateu, até então eu não sabia, não tinha essa informação. E aí eu fiz o convite pra ele, eu falei, cara, que tal a gente bater um papo pra entender um pouco da sua perspectiva de vida, da sua perspectiva de visão de mundo, o que você acha sobre as coisas, o que você pensa, tudo. E de prontidão ele aceitou e tá aqui hoje pra a gente bater esse papo. Lembrando que não tem nenhum acadêmico aqui, não tem nenhuma pessoa formada em teologia, não tem nenhuma pessoa formada em metafísica, tudo isso. Somos apenas duas pessoas que gostam de conversar sobre assuntos polêmicos, né? E cada um com um ponto de vista diferente. Muita coisa eu concordo com ele, muita coisa eu discordo dele. E é isso, queria que você se apresentasse aí, Gabriel, e explicasse um pouco pra gente como que foi a sua introdução, como que você descobriu que você era ateu. A partir de que momento que você olhou pra dentro de você e falou, cara, eu acho que eu sou ateu? Bom, primeiramente, um prazer enorme estar aqui com você. Meu nome é Gabriel, tenho 30 anos. Me descobri assim quando eu tinha 19 anos. Porém, eu recordando puxando nas memórias antigas, vejo que desde sempre, embora não tinha me ligado nisso ainda, eu já era desde pequeno. Certo. Então, tipo, o momento do despertar mesmo, que eu falei, não, realmente eu sou ateu, foi com 19 anos, porém já vem desde pequeno. Tá, eu separei umas perguntas aqui que eu quero fazer pra você e vou começar fazendo, acho que a mais importante de todas, que é o que te levou a se tornar um ateu? E, bom, você falou que foi com seus 19 anos, e se foi algum momento específico da sua vida, ou se você teve alguma coisa que você percebeu que foi gradual, sabe? Foi uma virada de chave ou foi uma coisa que você percebeu que foi gradual, assim? Qual foi esse momento? Cara, eu percebi que foi gradual justamente porque eu comecei a ter pensamentos do tipo os clássicos mesmos que nós ateus temos, que é tipo, cara, por que existe tal coisa? Por exemplo, por que Deus permite a fome na África? Ou, né, a África é um exemplo mais gritante, vamos Certo. dizer assim. Mas tem fome no mundo inteiro. Por que Deus permite que tenha crianças com câncer? E foi nessas perguntas que foi... Por que Deus matava a criança, né? Que foi como se fosse... Virou a chave, mas não aquela virada de uma vez. Foi virando aos poucos. Sei. Foi uma virada de chave gradual, na verdade. Entendi. Eu tive, assim, né? Eu queria saber de você se você teve em algum momento da sua vida alguma experiência, assim, se você chegou a ir para alguma igreja, se você chegou a frequentar alguma coisa espiritual, se você teve alguma experiência que você fala que é sobrenatural, que hoje você duvida do que aconteceu. Você chegou a ter algum momento assim da sua vida? Ó, sobre ter frequentado, sim. A minha família sempre foi religiosa, então, na verdade, desde muito cedo eu frequentei igrejas, tals. Católica? Não. Tá. É protestante. Protestante, certo. Desde muito cedo, na verdade. A minha infância inteira foi dentro de uma igreja, basicamente. Porém, eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural. De nenhum grau, gênero, nada mesmo. Nem pro bem, nem pro mal. De nenhuma forma. Dizem que a diferença de um ateu e uma pessoa que se considera-se cristã é de fato essa experiência, né? Por exemplo, a gente chega... Eu, né, só para explicar um pouco para vocês, eu fui para a igreja evangélica com os meus 12, 13 anos, fiquei até os, se eu não me engano, 24, 23 anos, e eu também me questionava bastante, né? Eu não tenho fé suficiente para falar que eu sou ateu, mas muitas coisas que eu acreditava há diversos anos atrás, há muitos anos atrás, hoje eu não acredito. E eu vejo que era realmente era algo induzido a acreditar. Só que no meu caso, eu sempre questionava. Por exemplo, aconteciam alguns eventos na igreja que o pastor falava, não, Deus está falando com todo mundo, e comigo não falava.
sabe? Então eu começava a questionar, falando, mas por que que Deus tá falando com todo mundo, tá todo mundo chorando, tá todo mundo sentindo o tal do Espírito Santo, e comigo não, né? Então eu tive essa experiência, e aí a gente chama isso de evidência anedótica, né? Porque é uma experiência que só eu consigo explicar, eu não consigo provar que essa experiência aconteceu, mas é algo que aconteceu comigo, que me levou a acreditar que pode ser Deus, que pode ser alguma outra coisa natural, e um ateu não. Um ateu, ele não tem essa experiência, né? Então, por isso que, na verdade, a gente tem... Depois a gente vai comentar um pouco sobre a escala de Richard Dawkins, e aí eu quero que você explica qual o nível do seu ateísmo na escala de Richard Dawkins, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, tá no meu Instagram. Mas, no meu caso, eu tive algumas experiências. Então, por isso que eu não tenho fé suficiente para falar que eu sou ateu. Porém, hoje eu tô no campo do agnosticismo, sabe? Muita coisa eu duvido. Até um amigo meu brinca que o agnóstico, ele é o ateu bundão. É o ateu em cima do muro, né? Porque vai chegar lá no céu, lá, se chegar no juízo final, né? Se isso acontecer, e ele vai falar o seguinte, olha Deus, tava todo mundo falando mal, eu tava de boa. Eu tava na minha, né? Eu tava na minha. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Eu entendo, inclusive, o que você diz, não por experiência própria, mas eu vejo muitas pessoas que, assim, teriam tudo para ser ateu, mas que por conta de ter experienciado fortes, como eu posso dizer? Acontecimentos na vida, assim? Viu alguma coisa, sentiu coisa. alguma coisa sobrenatural que ela acredita ser Deus e por isso ela continua fiel. Sei. Fiel a. E mesmo a sua duvidando, crença, né? Mesmo duvidando da existência ela de Deus, continua. ela ainda continua. São pessoas que teriam tudo para não acreditar em nada, como eu não acredito. Sei. Mas por causa dessas experiências, elas continuam acreditando. Legal. Para você ver como esse aspecto é forte. Olhando pra você assim, você é aquele cara que fala, tá bom, cara, ó, se Deus existe, beleza, tanto faz pra mim. Ou você é aquele que quer provar que Deus não existe? Assim, eu não quero provar que Deus não existe. Porém, eu não acredito. Não acredito de forma alguma que seja possível a existência dele. Tá. E de nenhuma outra divindade, não só do Deus cristão, mas também das divindades, por exemplo, da Umbanda. Então não é birrinha contra Deus. Não. Não é algo que, tipo... Porque tem muito cara que vira ateu porque, sei lá, a mãe morreu, né? E, pô, Sim, verdade. Como Deus permitiu que a minha mãe morresse. Então, logo eu não acredito mais em Deus. Eu conheço uma pessoa que cresceu na igreja e a mãe teve câncer. Foi um pastor na igreja e falou que a mãe ia ser curada e a mãe morreu. E hoje ele não pisa mais em igreja nenhuma. Ele não pisa, ele não quer saber, ele fala, não, isso não me pertence, sabe? Então, isso levou ele a ter um certo nível de ateísmo, né? Um ateísmo revoltado, eu não acredito, né? Mas voltando aqui para as nossas perguntas, cara, como que você enxerga o sentido da vida, o propósito, sem a crença numa divindade, por exemplo? Se Deus não existe para você, tudo é permitido? Cara, não é que tudo é permitido, mas questão com relação a sentido, cara, não tem sentido pra mim. A gente tá aqui por estar. Por estar, simplesmente por estar. Nós aqui, como espécie, né, nós viemos, nós evoluímos e não tem um propósito. Alma, espírito é um conceito abstrato pra você. Sim, assim, é algo que não existe. Se existir... Não, acho que nem assim. Porque assim, alma, o que seria uma alma? Seria algo além do corpo? A alma seria você espiritual. Não. É aquilo que Deus vai cuidar se você for pro céu ou que ele vai condenar se você for pro inferno? Não, eu não acho que sobra resquícios da nossa existência pós-morte. Morreu, não tem... Eu tenho uma leve tendência a acreditar nisso. Eu tenho uma leve tendência, não, uma forte tendência a acreditar nisso. Eu acredito que a lei do retorno e da semeadura, ela existe, né? Ou seja, o que você faz aqui, você recebe aqui, né? Se você é uma boa pessoa, você recebe boas recompensas. Se você é uma má pessoa, você vai ter consequências, né? Cadeia, prisão, droga, alcoolismo,
problemas de saúde, né, doenças terminais, esse tipo de coisa que relacionadas ao seu comportamento, por exemplo, sei lá, um exemplo de, sei lá, uma doença que você usou tanta droga que você acabou se injetando com uma doença infecciosa, nesse sentido eu tô falando. E eu acredito nisso também. Cara, eu tenho dificuldade até de acreditar em lei do retorno. Até nisso. Essas coisas kármicas, assim, eu tenho certa dificuldade. Não. Nisso eu não concluo que não existe ponto final. Como eu. Nisso você é um agnóstico. Nisso eu sou um agnóstico, porque assim. Isso é algo que eu vejo ser possível. E isso não contradiz com o ateísmo. Certo. Isso eu acho que é possível e não contradiz o que eu penso, o que eu acredito. Porém, eu consigo ver que nem sempre funciona, não é algo, não é aquela ciência exata, sabe? Não é uma matemática, né? Não é Isso. mais um é dois, né? Então eu fico nessa dúvida justamente por causa Nem disso. sempre que você semeia, você recebe. Exatamente. Você não recebe agora, você pode receber depois. Talvez. Talvez. E se não receber? Quem me garante? Ninguém garante. Exatamente. Mas porque não garante, você não faz? Entendeu? Não é que eu não faço, cara. Eu vou, por exemplo, eu não vou... Cara, eu vou fazer as coisas, eu vou fazer o que eu acho certo e, cara, não porque eu espero receber algo no futuro, é porque eu acho que é certo. Então, esse é um ponto legal, cara, que uma vez me fizeram essa pergunta falando assim, tá, beleza, se Deus não existe, qual que é o sentido da vida? Eu também acho que a vida não tem sentido. Eu acho que a gente não tem um... Quer dizer, não é que a vida não tem sentido, vai ficar estranho falar isso, né? Assim, eu acho que o sentido da vida é você acreditar que não existe um pós-vida. Então você tem que ser a melhor pessoa possível aqui na Terra. Sabe? Então se você colocar na sua cabeça assim, cara, eu não tenho um inferno que eu vou, eu não tenho um céu que eu vou receber com ruas de ouro, bababá, não, eu não tenho isso. Então eu preciso ser uma pessoa boa aqui na Terra. Sabe, eu lembro de muitas pessoas na minha época de igreja que elas iam pra igreja não por amor a Deus, mas por medo do inferno. E as primeiras oportunidades que essas pessoas tinham, elas saíam da igreja. Porque não fazia sentido pra ela. A partir do momento que ela sente que Deus não vai puni-la, por que eu vou pra uma igreja? É cansativo, eu não quero estar lá numa igreja ouvindo o pastor gritar no microfone lá 2, 3 horas, sabe? Eu não quero. Então... Eu tive péssimas experiências com igreja evangélica, porque eu era mega dedicado e as pessoas me julgavam muito, porque eu não era filho de pastor famoso, eu não era filho de irmã famosa, eu era simplesmente um cara que ia pra igreja por amor a Deus, né? Porque eu tive um chamado na época, que isso me leva a acreditar que Deus existe, porque a minha história foi um pouco diferente de muitas pessoas, diferente de você, eu tive experiências, né? Então não consigo afirmar categoricamente que Deus não existe, mas eu duvido daquilo que foi me apresentado como Deus, entendeu? Então, e eu falei uma vez para um cara, eu falei, cara, se Deus não existe, não muda nada. Porque nós temos, por exemplo, eu não vou roubar porque nós temos as leis no Brasil, as leis que vai te prender. Eu não vou matar porque nós temos um código penal. Ah, mas isso foi baseado lá na... Tudo bem que foi baseado numa religião, num bom costume, numa tábua lá de uma pessoa chamada Moisés, que ele desceu lá. Tudo bem, pode ser baseado nisso. Mas eu estou num país que eu tenho uma liberdade de poder fazer o bem e ser uma pessoa boa. Então por que eu vou ficar esperando forças de um divino ou punição de um divino se eu não fizer aquilo? Nesse caso eu concordo totalmente com você, cara. Concordo totalmente. Uma coisa que eu vejo também, não generalizando, pelo amor de Deus, longe disso. Pelo amor de Deus, né? Então, mas são forças de expressão, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Deus me fez assim. Né? Mas então eu vejo pessoas que... Algumas delas, elas vão por puro interesse. Mas assim, não interesse... Às vezes sim, interesse aqui, em ganhar algo aqui... O famoso mercado da fé. Isso. A gente pode falar disso. E também o interesse em tipo, pô, eu quero ir pro paraíso, eu quero ir pro céu. Tipo, não necessariamente a pessoa tá ali porque ela ama Deus, ela acredita naquilo. Mas ela ao mesmo tempo que ela não quer ser punida no inferno, ela também quer ir pra cima. Um jogo de interesse total, né? Sim, e isso, tipo, eu vejo muita
Isso também acontece muita manipulação dos líderes religiosos. Eu vejo os líderes religiosos, eles usam muito essa tática. Ou eles te colocam medo de você ir para baixo, ou eles te colocam muito interesse em ir para os céus, ou os dois. E isso daí gera um negócio que é o famoso mercado da fé, né? Cara, isso aí a gente aprendeu desde o ensino médio lá com as professoras de história, que os católicos, tipo, vendiam terreno no céu. Falaram, não, tem um terreninho bom aqui, ó. 2 ruas de Jesus Cristo aqui, ó. 2 ruas do treino de Jesus aqui, ó. Você pega a direita e seu lote vai ser aquele ali, ó. Mas tem que me pagar tanto em vida, cara. E, na minha opinião, independente se Deus existe ou não, independente se Jesus Cristo existiu ou não, e se Jesus Cristo existiu e ele não fosse filho de Deus, não invalida bons ensinamentos que ele deixou, não invalida, né? Ele foi uma pessoa diferenciada, tanto que ele mudou o nosso calendário, né? Antes de Cristo, pós-Cristo, independente de qualquer coisa. E eu vejo o seguinte, cara, a religião foi a melhor invenção do ser humano. A partir do momento que uma pessoa entendeu, falou, peraí, a sociedade está se corrompendo. Se eu inventar a história aqui de algo que não existe, né, de um Deus, tanto que no Antigo Testamento você não fala sobre diabo, não fala sobre inferno, o Antigo Testamento não existe, né, e segundo a Bíblia, se você for pegar a cronologia da Bíblia, sempre existiu, não foi criado depois de Jesus, sempre existiu, só que no Antigo Testamento não fala no conceito subjetivo de sofrimento, mas eram voltado àquele contexto daquele povo. E essa pessoa que teve essa ideia de falar, olha, a religião, vamos criar a ideia de um Deus, né? Essa pessoa se deu muito bem. Não sei se você, puxando um pouquinho essa do Velho Testamento, não sei se você vê como eu vejo. Eu vejo que no Velho Testamento meio que as coisas aconteciam instantaneamente. Por exemplo, se o povo ali agisse de uma forma que supostamente Deus não aprovava, Vinha punição na hora, né? Vinha punição na hora, não como supostamente acontece hoje em dia, que a pessoa vai ter a sua recompensa ou sua punição pós-morte. Na época do Velho Testamento, o que eu vejo era que era na hora. Bateu, levou. Sim, é o que eu acho. Faz todo sentido, porque tem a parte da Arca da Aliança lá que fala que os povos estavam carregando, que a arca foi cair e uma pessoa colocou a mão na Arca da Aliança e ela foi dizimada na hora. Sim, que era, se eu não me engano, eles estavam usando um método que não era o indicado por Deus ou pela pessoa que estava no comando. Era um método que não era indicado e o que levou em conta, se eu não me engano, adicionar um pouquinho de detalhe, curiosidade, sim, claro. Que também, se alguém souber e quiser corrigir, não tem problema, eu não estou afirmando nada. Se eu não me engano, era para ser levado em 4 pessoas. Uma com as hastes, né? Cada uma carregando no ombro, assim, 4 pessoas, a arca no centro. E eles estavam tentando levar em cima de um jegue ou de uma mula. Foi isso mesmo. E aí tombou e uma pessoa foi segurar. Uma pessoa foi segurar para não cair. E ela foi mas dizimada. Mesmo assim, ela foi, mesmo numa boa intenção, ela acabou sofrendo. Coisas que eu acho estranho, tá? Se a gente pegar a história lá de Moisés, lá de Gênesis, Êxodo, toda essa parte da Bíblia, já é estranho, na minha opinião, tá? Deus matar o filho de todo mundo porque assim, né, estavam sendo perseguidos, porque Moisés ia libertar o povo do Egito, todo mundo sabe dessa história. E aí, o anjo fala, olha, quem for protegido por Deus, passa o sangue na porta, porque tal horário o anjo vai passar matando. Eu já acho estranho aí. O primogênito. Né? E, cara, Deus matando um monte de crianças. Inocentes, entendeu? Porque nem sempre o primogênito já vai ser um adulto. Então, muitos primogênitos, se eu não me engano, eram crianças que não tiveram o poder não tinham culpa nenhuma. E assim, não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, de ser a Deus apresentado a eles, né? Ou seja, foi uma carnificina, matou uma galera. Aí eu já comecei a achar estranho quando eu comecei a ler Bíblia. E depois outras situações, por exemplo, cara, Caim mata Abel, um irmão já mata o outro, sabe? E beleza, tudo bem, teve toda a história. Isso ali pertinho do Jardim do Éden, né, cara?
É sabe? esquisito, Então, né? então, e aí você vai ver o seguinte, cara, a Bíblia sempre fala dos escravos, mas nunca foi contra os escravos no Antigo Testamento. Na verdade, existem versículos na Bíblia, se eu achar depois eu vou deixar, onde a Bíblia ensina como você tratar o seu escravo. Nossa, tem mesmo. E tinha as pessoas que tinham. Que na sua época tinham um certo destaque, tinham uma certa posição política, e essas pessoas era relatado na Bíblia que elas tinham os escravos. Se não me engano, eu acho que. Era o rei. Tinha um rei, não era o rei Davi. Salomão. Rei Salomão, que tinha concubinas, né? Tinha 1000 mulheres lá, fala, né? Imagina, 1000 TPM pra aguentar. Mas, né? Tinha TPM naquela época, será? Tinha. Não sei. Tinha. Mas assim, Imagina, a questão é tipo. 1000 presente do Dia dos Namorados. Cara, e a monogamia de hoje em dia? Então, assim, aquela época podia, né? Hoje não pode. Por quê? O que mudou? Não, tudo bem, pode ser Entende? então. Mas aí dizem que Jesus veio e ele trouxe as novas leis, né? Eu já vi tem um teólogo que eu sigo, que é o professor... Eu não vou lembrar agora, cara. Luiz alguma coisa. Depois eu procuro aqui no YouTube. Mas tem um teólogo que eu sigo que ele é ex-pastor e ele traduziu a Bíblia do hebraico. Ele pegou a Bíblia original e ele traduziu no canal dele. Se eu não me engano, o canal dele chama Nossa Bíblia Livre. É no YouTube, Nossa Bíblia Livre. Eu vou descobrir o nome dele daqui a pouco aqui. E aí ele mostra os erros de tradução absurdos. Começa tipo no primeiro versículo da Bíblia, sabe? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele fala que já tem um erro aí absurdo. Que ele fala, não, a tradução não é essa, a tradução é outra. E ele traduziu a Bíblia, ele traduziu a Torá, ele traduziu diversos... O trabalho dele, ele é PhD em história, não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Não é um lunático que... Não, é um cara estudado, teólogo. Que entende. Exatamente, é um cientista. É um cientista e ele fez a tradução da Bíblia e ele aponta assim, no canal do YouTube dele, depois eu vou deixar... eu coloco o nome dele exatamente aí, porque me fugiu da memória agora. No canal dele, ele aponta todos os erros de tradução da Bíblia. Então você imagina um livro que foi traduzido milhões de vezes, sem contexto. Em várias línguas diferentes. No contexto que ele usou... No pequeno parágrafo que ele usou ali, dentro daquele contexto, ambos poderiam estar certos. O professor chama Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro. Ele é do canal Nossa Bíblia Livre. É muito bom, muito bom. E ele traduziu a Bíblia inteira do hebraico. É um professor PhD, tá? Formado fora do país, formado em arqueologia, se eu não me engano. E ele, o papel dele é provar que a Bíblia é um livro de ficção científica e além da Bíblia, ele busca referências na Torá, em outros livros, e é um trabalho excelente dele para você que se interessa por esse conteúdo. Recomendo muito. Joga no YouTube aí, o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro. Muito bom, muito bom. Ele e o professor Daniel Gontijo, que é um professor de neurociência e professor de psicologia, eles fazem muitos vídeos juntos, eu acompanho bastante, eu acho muito legal. E ele aponta diversas coisas da Bíblia que ele fala como que Deus permitia tipo assim, a escravidão, morte de inocentes, crianças. Mas Deus pode fazer, entendeu? Tipo assim, e outra coisa que eles falam, que na própria Bíblia está falando que não adorará outros deuses. Ou seja, tipo, existiam outros deuses que o pessoal adorava. E tem uma parte da Bíblia que fala que Deus se reuniu com esses outros deuses e eles, tipo, entraram num acordo, sabe? Tipo, nossa. Tem umas... Cara, tem umas coisas assim, absurdas na Bíblia. É realmente absurdo você para pensar nisso. Tanto que, por exemplo, o Deus Baal, né? Tem um canal muito bom que chama Estranha História, do Henrique, que é um professor, um PhD também de história, e ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre esses outros deuses da Bíblia. É muito interessante. E a gente acredita que só existe um Deus, né? Mas como que a gente consegue acreditar, por exemplo? A gente não pode... A gente tem a Bíblia como verdade absoluta do cristão, só que se você pegar lá, o pessoal do outro lado tem a Torá. O pessoal do outro lado tem o Alcorão. Como que fica isso, cara? Na sua opinião, é um livro criado regional para cada povo?
é uma história contada para cada um? O que você acha desses outros livros, tipo da Bíblia, da Torá, do Alcorão? Cara, eu acho que a ideia foi sempre controle de massa. Para controlar, é uma forma mais fácil de controlar as pessoas. É uma forma de você. É literal controle, não tem. Eu tava procurando uma palavra melhor, uma maneira. É controle social, né? Uma maneira mais fácil de me expressar, mas realmente é controle, cara. É uma outra forma, além do medo, além o medo de ser, por exemplo, na época, olho por olho, dente por dente, né? Você perder um membro, você ir pra cadeia, ser apedrejado. Isso até hoje em alguns países, tá? Isso até hoje. Então. E aí, uma das formas de controlar as pessoas foi trazendo a religião, escrevendo a Bíblia. Eu acredito em si, isso não tem como provar, mas acredito fortemente uma coisa que, não sei se você assistiu Game of Thrones. Não assisti. Mas não é tão relevante assim. O que eu vou falar não. Um exemplo só. Não importa se você assistiu ou não. Mas tem um personagem, o Ser Davos, ele fala que os deuses foram. Que lá no universo tem os deuses, tem 7 deuses, tem vários deuses. Assim, é bem parecido com a nossa vida real aqui nessa parte. E ele fala que os deuses foram inventados para que as crianças pudessem dormir em paz. Nossa, pesado isso. Porque no contexto, né, era tipo meio medieval, né? Muita guerra, pra todo lado, né? Fome. Então era tipo para as crianças, tipo, se eu morrer, sei lá, eu vou encontrar com Deus, ou esse Deus vai me receber, eu vou ter uma vida depois dessa. 7 virgens do paraíso, mano, olha a ideia. É tipo, eu acho que no começo foi tipo, pô, velho, eu vou falar pro meu filho que tem uma pessoa, um ser superior, pra tipo, pra caso ele, sei lá, no contexto de guerra, caso ele morra essa noite, ele pelo menos vai morrer com mais paz. Entende? Eu acho que começou assim. Depois foi algo que foi escalonando, e as pessoas com poder político começou a usar para controle. Alguém franqueou. Sim. Alguém criou franquia disso aí. Sim. Começou a vender franquia. Falou, galera, Sim. Descobriu um negócio legal aqui, chamado igreja. Aí também acredito que pode ter, tipo, essa pessoa aqui, esse pescador aqui, ele teve uma boa ideia, isso aqui, vamos adicionar. Que nem tem os livros da Bíblia que foram escritos por pessoas diferentes, com profissões diferentes. Aí, tipo, esse cara aqui trouxe um negócio legal, vamos trazer pra Bíblia, vamos unificar tudo que a gente acha legal, tudo que é bom pra nós, tudo que é do nosso interesse estar na Bíblia, vamos juntar. Faz todo sentido. Vamos lá, para a próxima pergunta aqui, ó. O que você acha que mais desafia a crença em Deus ou alguma força superior? Tipo assim, o que você acha que mais desafia a acreditar em Deus ou em qualquer outra força? Tipo, na sua opinião, assim. Cara, o que eu vou falar é bem pesado. Mas pode falar. Não tem problema. Não tem problema. Porque pra mim o que mais desafia a existência é... Não há como um Deus... Se existisse um Deus que fosse bondoso e poderoso e onipresente, isso não aconteceria em hipótese alguma. Mas e se ele permite? Então ele não é bom. Mas e se ele tem um porquê de permitir e você só não sabe a vontade de Deus? Ele não é bom. Mas a vontade de Deus... Não. Mas a Bíblia fala que... Esse Deus não é bom. Então, mas a Bíblia fala que Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho para testar a fé de Abraão? Não, cara. Que coisa terrível de se pensar, cara. Terrível, né? Ainda mais terrível se você trazer pro contexto que eu falei. Exatamente. Poxa, mano, você vai deixar um marmanjo barbado pra uma criança, tipo... Pra ela ter algum plano de Deus pra ela no futuro, mano. Que puta trauma do caralho, mano. Nossa, que Deus... Nossa, velho. Mas tem algum contexto assim na Bíblia que você sabe que Deus... Não, eu falo hoje em dia. Ah, tá. Por exemplo, isso acontece desde que mundo é mundo, na verdade. Né? Sei. Mas, tipo, isso é algo que, tipo...
justamente por isso existir que eu tenho certeza absoluta que não existe. Mas não só essa parte de... Mas isso é o que mais me pega, sabe? Sei. Eu acho que qualquer coisa que mexe com as crianças é muito pesado. Mexe com crianças, mexe com o mercado da fé, assim, sabe? Hoje a gente vê, cara, senhorinhas, cara, que tem pouquinho dinheirinho, sabe? E vai lá e dá tudo pra igreja, tá passando a necessidade. Eu confesso que a igreja, ela faz um trabalho social legal, algumas, tá? Sim, algumas. Deveria fazer mais. Eu vi um vídeo do biólogo Henrique falando, aquele que pinta o olho. Sim, eu acompanho, ele é bem que ele fala legal. assim, qualquer país que tem mais igrejas do que universidade tá fadado à falência, porque a igreja não produz nada. E realmente, a igreja não produz nada. Universidade produz. A universidade produz cientistas, produz profissionais. Igreja não, a igreja só consome. E aí ele até fala, você pega uma pessoa que fala problema e vira bilionário. Sabe? Então, isso é uma coisa que me incomoda, cara. É você abusar da boa fé da próxima pessoa, sabe? De você pegar uma pessoa queridinha lá, pequenininha, simplesinha, que ela tem pouco dinheiro, pouco recurso, e falar pra ele, você tem que me dar... Além de você me dar seu dízimo, você tem que me dar uma oferta. E é uma pessoa inocente, cara. Ela se tornou vulnerável. Ela já não tem... Uma pessoa idosa, ela já não está mais em sua plena capacidade cognitiva. Uhum. Então ela pode sim ser facilmente manipulada. E uma pessoa também que teve uma vida mais simples, que estudou menos, ela vai ter menos conhecimento, ela vai também estar mais vulnerável a cair nesse tipo de golpe. Sim, concordo com você total. Cara, mas um outro ponto aqui, ó. Existe alguma coisa que você poderia reconsiderar a sua posição da existência de Deus ou algo divino? Cara, só se ele aparecer na minha frente. Entendi, então... Mas assim, não pode ser só eu. Tipo, que nem o Goku, passou uma nuvem, ele voando... Aí... Não, mas tipo, tem que todo mundo ver e eu ver também. E aí? Não pode ser algo que só eu vi. Porque aí eu me torno... Uma evidência anedótica, né? A evidência anedótica. Sim. Coisa que eu... Mas tá, beleza, a gente tá aqui, ele passou ali, uma galera viu, e aí? Não, beleza, existe. Mas e aí, você já tá condenado, você fez um monte de cagada, aí você não acreditou nele. Ele falou, tá vendo, ó, eu existi, você duvidou de mim, você foi ateu, agora que se você me viu, você tá acreditando, agora eu não te quero mais. Agora você vai pro inferno. Tá bom. O que eu vou fazer? Não vai pedir desculpa? Não. Não vai falar, Deus. Ele tem que pedir desculpa de não ter aparecido. Na minha opinião. E, cara, de novo, se ele existe, cara, o que acontece isso com as crianças, cara? Por que você deixa? É porque eu que fiz, eu que levo, eu que permito o que eu quiser. Eu sou Deus. Então, velho. Eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. E aí? Eu sou tô feliz. Se você é uma. Eu sou um Deus mimadinho. Se você é uma divindade que permite esse tipo de coisa, acho que eu tô feliz de ir pro inferno. Nossa, pesado, né? Que não, eu acho muito pesado. Então, mas apesar que também o inferno, na minha opinião, não existe. Eu acredito que também não. Na minha opinião, não existe. Obviamente, não acredito, né? O cara não acredita nem no céu, tipo assim, não acredita em Deus, mas acredita no diabo, né? No Zé Pilintra. Não, eu vejo até alguns ateus que, por exemplo, acreditam em energia, em cura de pedra, tipo... Não, energia... Os negócios não, mas os negócios, tipo, pseudociência, tá ligado? Não, eu sei. Tipo, a cura por pedras, as energias... Placebo total, né? Chakra, essas coisas. Eu falo, mano, você é ateu mesmo? E tá jogando tarô. Tipo, nada contra, tipo, eu só não... Eu tenho o baralho de tarô. Sei. Só que é puramente por causa das artes, que eu acho artes lindas. Sei. Mas eu não acredito que aquilo lá vai me dizer alguma coisa sobre o futuro. Não tem nada a ver, né, cara? Não, mas as artes são muito lindas. Então, e é engraçado que as pessoas pagam, né, por isso. Olha como você... olha a prova de que o ser humano, ele sempre busca a resposta daquilo que ele não sabe em coisas que ele não conhece, né? Uhum. Você paga pra uma pessoa jogar um baralho e te falar palavras reconfortantes baseado naquela carta que sai. E não te conto a melhor. Você sabe que tem relação quando você vai jogar o baralho de tarô, tem a relação se a carta tá de pé, o jeito que ela caiu. Não tem uma relação com tá de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima.
isso significa coisas diferentes. Cara, eu sou jogador de Magic, joguei muito poker, muito truco, velho. Jogo Yu-Gi-Oh!, jogo Pokémon TCG. Eu amo cartas. Cara, ali, mano, pra você fazer um truque de cartas e fazer. Você manipular ali o jeito que ela vai cair, o jeito que você vai tirar ela, cara, é muito fácil. Aí você vê os mágicos, os que fazem truques de mão, assim, com cartas. Cara, o quão fácil não é manipular? Mágico, cara. Tem casos de igrejas evangélicas aí que os pastores estavam dando revelação que eles acessavam um banco de dados e via todos os dados das pessoas da igreja. Ele via o nome da mãe, do pai, do CPF, renda, via processo trabalhista, via tudo. E aí o cara chegava na igreja e falava assim, olha, tem alguém aqui que tá com processo trabalhista contra a empresa tal. Você nos... Cara, absurdo, né, mano? Pastor Mirim, of the King, the Power lá. Ai, cara, meu Deus, eu vejo essas coisas, galera. Cara, isso pra mim até daria pra se encaixar como crime. Essa é corrupção de menor. Pra mim, isso... Não, pra mim, charlatanismo deveria ser crime. Não, mas assim, no caso dele, como ele é de menor, a igreja responder, ou responsável por ele responder com corrupção contra menores, velho. Corrupção de menor. Meu Deus, é fogo, cara. É fogo. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Bom, acho que a gente já falou, né, que é como que você explica a moralidade do certo e errado, a gente já falou sobre isso. Que é simplesmente, né, dar uma resumida rapidinho assim, é tipo, você não vai fazer pros outros aquilo que você não quer que façam pra você. Ou pra algum familiar que você ama. Você não vai roubar, você não vai matar, você não vai estuprar, porque você não quer ser estuprado, você não quer ser roubado, você não quer ser morto. E faz todo sentido. Bom pra ver, é o melhor pra se viver em sociedade, e acho que é por aí. Logo, não preciso de um Deus pra isso. Você só precisa saber, eu quero isso pra mim, então beleza, se eu quero isso pra mim, eu vou fazer pelo outro também. Se eu não quero, eu não vou fazer. Mas e se você quer isso pra você? E aí você vai fazer pros outros? Aí vem uma pequena grande coisa que se chama diálogo. Não, mas Mas agora, há um consenso entre a maior parte da população em que ela não quer ser roubada, ela não quer ser estuprada, ela não quer ser morta. Ninguém acorda e fala, nossa, vontade de ser roubado. Exatamente. Ou estuprado. E isso é um consenso, assim, acredito que 99% dos humanos. Então, né? É de bom tom você seguir pelo menos essas 3 coisinhas aí. Se você quer viver em sociedade, melhor você manter essas três em sua mente. O que você diria pra alguém que afirma ter tido experiências espirituais ou religiosas muito fortes? O que você faria pra uma pessoa que fala, não, mas Deus apareceu pra mim, cara, eu vi assim, encontrei com ele, troquei ideia com ele. Pô, legal, mano. Não, tipo, não tô tentando debochar da cara da pessoa. Não ser irônico, né? Não ser irônico. Tipo, pô, que bom. Pra mim, não, né? Que bom que pra você, que você acredita. Que bom que tem algo... Então você é um ateu fraco. Algo que te conforta. Sei. Que bom que pra você tem algo que te conforta. Pra mim, cara, não tem. Entendi. E não é que eu seja um ateu fraco. É que não vou esculachar a pessoa, né, velho? Não, ateu fraco, tipo assim, você tá, entre aspas, pouco se lixando pra o que ela falar, entendeu? Mas eu não acredito. Exato, então. Mas assim, é uma questão de tipo, eu não vou chegar nele e falar, olha, você teve um delírio coletivo, até porque eu não sou neuropsicanalista. Exatamente. Apesar que o que eu acho, cara, você teve um delírio coletivo, você teve alguma coisa no seu cérebro não funcionou bem, mas eu não vou falar isso pra pessoa, velho, você vai magoar. Aí eu já entra numa questão de convivência em sociedade. Eu vi um neurocientista falando, eu já vi um neurocientista falando, eu não tenho como achar esse vídeo agora, há muitos anos atrás, um neurocientista, né, estuda ali o cérebro, e ele falou, qualquer pessoa que fala que teve uma conversa com Deus, essa pessoa tem problemas mentais. Não é frase minha, tá? Entendam que não é uma frase minha, é uma frase... Eu também não lembro quem falou, então você acredita se você... Lembra que isso aqui é um papo de bar, não tem que dar prova de nada. E esse neurocientista falou desse jeito, falou, qualquer pessoa que afirma que conversou com Deus, ela tem um desequilíbrio no seu cérebro.
Uhum. E ele na época, cara, faz muito tempo isso aí. Na época eu era bem religioso quando eu vi isso, então eu achei isso bem, bem interessante. Eu nunca esqueci dessa frase Sim. dele, né? Mas aí, tipo, não é que eu não. Eu acredito sim que eu sou um ateu forte. Sei. Mas não é porque eu falo isso pras pessoas. Não, que eu, você se... É porque pô, também não tô ali pra magoar a pessoa. Sei. Tipo, eu vou falar. E também eu não sou profissional. Sei. Não vou falar, você teve um delírio coletivo. Isso aí você tá. Não quer é dar tudo carteirada, besteira. né? Da carteirada. Né? Tipo, pô, que legal, cara. Bacana, ainda bem que você tem, eu não tenho. Mas a verdade é que eu falo, cara, foi um delírio coletivo. Foi um delírio, ou quando foi. Como acontece, às vezes, dentro de igreja, que várias pessoas viram, cara, delírio coletivo. A igreja, tanto que se você pegar. Eu sou formado em música, tá? Fui músico de igreja. E os hinos são todos preparados para induzir você a sentir algumas. Ter algumas experiências e sentir algumas sensações, né? Não é à toa que os louvores são bonitos, melancólicos. Os modos gregos ali, eles são muito bem utilizados, né? Os sentimentos, eles passeiam muito entre as notas. As harmonias, as palavras de afirmação. Tudo isso faz parte de um ritual para induzir você a uma determinada transe. Essa transe é qual? Eu tive uma experiência. O culto foi maravilhoso, chorei horrores. Mas eu também choro ouvindo música instrumental, né? Eu sou uma pessoa sentimental para música e eu tenho essa habilidade de chorar, de me emocionar com músicas instrumentais. E não tá falando nada, sabe? Não tá falando nada de Deus, né? Então a música ela é muito usada, por isso que a música é muito importante, né? A organização da música em si, para os modos gregos, veio do padre Gregório, né? Que ele criou ali os modos gregos, é a maneira com que você compõe algumas determinadas harmonias e melodias para você causar uma sensação de raiva, de medo, de ódio, de tristeza, de melancolia. Então a música tem esse poder. E a igreja aprendeu a usar muito bem isso. Muito bem mesmo. Muito eu bem. Que desde pequeno já, como eu tinha falado no começo, estive dentro de uma igreja quase toda a minha infância e toda a minha adolescência eu estive dentro de uma igreja. Então hoje eu vejo os hinos que eram cantados e eu vejo que cada um realmente é um apelo mais emocional, algo mais puxado pro amor, algo que fala sobre o casamento, perdão. É outra que fala sobre o julgamento final, que já traz um clima mais pesado. Então, realmente, a igreja sabe muito bem como manipular a pessoa, não só com a palavra, mas também a música, quando você é induzido a cantar com várias outras pessoas, traz também aquele sentimento de união, de tipo, coletividade, todo mundo né? tá ali junto fazendo a mesma coisa também. Isso também contribui, né? Você acredita que a ciência e a religião são necessariamente incompatíveis ou você acha que elas podem coexistir de alguma forma? Ou seja, a ciência ela está sempre contra a religião está sempre contra a ciência, ou você acha que elas podem se unir em algum momento? Cara, eu não acho que a ciência esteja contra nada. Eu acho que a ciência faz o seu melhor em trazer fatos. E ela Se tem a o poder igreja- de admitir que, para isso eu não Sim. tenho resposta. Ela tem, e ela inclusive faz, a ciência, ela se corrige Sim. quando se mostra necessário. Então, cara, a ciência ela não tá a favor nem contra nada. Ela traz os fatos ali, o melhor que ela pode naquele momento. Cara, se a igreja vai ou não, se a religião vai ou não concordar, aí, cara, eu meio que, tipo, cara... A gente tem vários exemplos de pessoas que foram mortas porque foram contra dogmas da Igreja Católica naquela época, né? E aí eu tenho uma última pergunta aqui, na verdade são duas perguntas, tá? Mas o que você diria que é o seu maior... O que você diria que é o maior equívoco que as pessoas têm em relação ao ateísmo? Qual que é o maior erro que elas cometem quando elas falam sobre uma pessoa que é ateu e se o fato de você ser ateu, você tem dificuldades para se relacionar com outras pessoas, seja amigos, família, relacionamentos, né, amorosos, esse tipo de coisa. Então vamos começar por partes, então.
A primeira pergunta foi com relação aos equívocos que as pessoas têm com o ateísmo. Isso. O ateísmo, as pessoas, o que eu vejo que as pessoas são equivocadas ao pensar que o ateísmo, ele prega algum tipo de destruição de algo. Por exemplo, eu quero destruir a família tradicional. Todas as igrejas. Vamos quebrar igrejas. Não, negativo. Não é. O ateísmo não está aí para isso. Não é uma ideia que veio para destruir. Não quer destruir nada. Mas ela quer trazer um ponto de reflexão. Fala assim, você não quer pensar um pouco mais sobre isso? Você não quer sair da sua bolha? Olha, vamos Exatamente. lá. Tá, isso foi te apresentado, mas veja bem, e se isso não existir? Apresenta uma possibilidade para você, uma forma de você refletir sobre aquilo que é te falado. Talvez um pouco tentando te despertar um pouco mais, tipo, cara, você tem certeza que você não está sendo manipulado? Aí, com relação ao que as pessoas pensam sobre os ateus, que já é um pouco diferente. As pessoas têm muito preconceito com os ateus, eu vejo. As pessoas acreditam que ateus não têm... Elas simplesmente acreditam que ateus não têm moral, não têm valores. E isso eu acho um preconceito. Preconceito que as pessoas têm com os ateus. Ateofobia? Como se fosse. Eles acreditam que nós, como se a gente fosse monstro, sabe? Sei. Mas você é aquele tipo de pessoa que se apresenta pra todo mundo como ateu ou você de vez em quando dá uma maquiada? Não, eu não chego pras pessoas falando. Não, mas vamos supor, tá todo mundo lá falando de religião, sei lá, tá todo mundo falando de alguma coisa que foi numa igreja legal. Aí surge Gabriel, vamos lá na nossa igreja conhecer lá, um exemplo. Cara, vai depender muito do nível de amizade que eu tenho com a pessoa. Por exemplo, se é muito brother, se é uma pessoa que eu estou tendo uma afinidade ali no momento, tá indo muito bem a amizade. Aí eu vou falar, não, mano, só teu e tal. Mas se a pessoa... Se tá ali uma relação mais... Que tá ainda mais... Como eu posso dizer? Tá indo mais devagar. É uma relação que ainda não tá tão... Aquele negócio de brother, pá. Sei. Aí eu falo, não, mano, eu tô de boa. Tô de boa, velho. Entendi. Não é muito a minha praia. Eu vou tentar evitar, assim, ó. Tentar evitar falar que eu sou ateu. Mas é porque, cara, é difícil a pessoa compreender. Eu vejo a dificuldade das pessoas compreenderem. Ou, tipo, vai falar assim, tá, beleza, mas depois some, sabe? E você tem dificuldade pra se relacionar com, por exemplo, sei lá, arrumou uma namorada nova. Você tem essa dificuldade? Cara, é muito difícil mesmo. Porque assim, O que é muito difícil? Você tem a dificuldade ou você não tem? Eu vou te explicar. Eu estou, no momento da minha vida, eu estou pensando em algo duradouro. Sei. Pensando em ter um relacionamento daqui até o final da minha vida, se possível. Então estou pensando em um relacionamento a longo prazo. Um relacionamento sério. Certo. Para isso, preciso contar pra pessoa, pra moça, que eu sou ateu. E aí que pega muito. Que quando eu falo, as pessoas, às vezes a moça finge que entende, mas dá um jeito de sumir. Ou às vezes aconteceu comigo recentemente. Teve uma pessoa que eu conheci que, tipo, foi maravilhoso. A gente se encontrou, a gente tava se dando super bem. Mas quando eu contei pra ela que eu era... Aí rolou o preconceito. Rolou o preconceito, ela já... Se afastou? Já se afastou, já falou, olha, não vai dar. Eu realmente queria alguma pessoa que tivesse a mesma crença que eu. Aí fala, tipo, putz, cara. E é difícil, cara. Tanto que eu tô solteiro, não tá sendo fácil achar alguém. É muito difícil achar alguém que compreenda. Mas o fato de estar solteiro e não achar alguém, isso é pra todo mundo, viu? Isso aí tá ruim pra todo mundo, mas, não assim, é? Eu acho que tá um pouquinho pior pra mim que sou ateu. Você tem que orar a Deus, velho. Você tem que se acreditar em milagres. Você tem que orar a Deus e pedir um milagre.
Cara, eu não acredito em Deus, mas eu tô vendo que vou precisar do milagre. Tá vendo? Porque tá difícil. Não existe ateu quando chega o frio e a solidão bate. Não, existe sim. Não, eu tem aquela frase famosa que o pessoal fala assim, né? Não existe ateu quando o avião tá caindo, né? Eu falo, mano, tem uma frase melhor. Não existe ateu quando a dor de barriga te pega, velho. ali você chora e fala, ai meu Deus, se você existe, me ajuda. Ó Deus, eu sei que eu falei mal, eu sei que eu falei isso, falei aquilo, mas me ajuda! Esse já é coisa de ateu fraco, hein? É coisa de ateu fraco. É o agnóstico que começa, né, a ser puxado pelos ventinhos do cristianismo. Ali. Já começa a dar errada, certo? Tipo, lógico que a gente tá brincando, né? Lógico. Mas é o tipo de pessoa que eu já não confio muito no ateísmo dela se ela faz um negócio desse. Não, exatamente. Se a pessoa me fala que é ateu, você é agnóstico, tudo bem. Eu posso, né? Sim, você pode. Mas a pessoa que você fala, não, eu sou ateu, mano, mas quando aperta já... Quando começa a apertar... Então quando começa a apertar, você já perdeu na farofa, então, irmão. Como assim? Então qualquer coisinha você já vai recuar, então. Falei, você não é muito confiável não, hein, velho. Você fala um negócio e faz outro, mano. Como assim? Bom, então a gente vai encerrar a nossa conversa aqui. Esse é o primeiro vídeo, tá? É um vídeo nosso de testes. É um vídeo... A gente tá voltando aqui com o canal. Então muita coisa aqui está improvisada. Se você gostou dessa conversa, se você achou o assunto interessante, comenta aí embaixo, aí, escreve nos comentários qual que é a pergunta que você faria para um ateu. Refute os argumentos dele. Não teremos ad hominem aqui, ou seja, refute os argumentos e não critique a pessoa. Esse é um dos princípios da sabedoria também, é você sempre refutar os argumentos e nunca a pessoa. Ignora a pessoa, refute os argumentos. Escreva seus comentários aqui. Fale se você quer uma parte 2 desse vídeo. Os comentários aqui mais curtidos a gente vai trazer num outro vídeo. Pergunte a um ateu. A gente vai trazer o Gabriel de novo aqui. E quem sabe outros ateus também para ajudar a responder. Eu recomendo, se você se interessa pelo assunto, o canal do professor Daniel Gontijo, do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, o canal do Pirula, que é um canal muito bom. Ele tem uma série lá chamada de Pergunte ao Ateu. E ele explica também por que ele se tornou um ateu. E eu acho que é isso, cara. E aí, deixa suas considerações finais aí. Bom, eu acredito que não há muito o que se considerar. Não, brincadeira. É que foi muito bom estar aqui. Eu espero que a nossa conversa tenha agregado, não só a nós aqui, mas também a quem assistiu. Espero que eu possa trazer... algo, pelo menos, que tenha te divertido, cara. Pelo menos que você tenha dado uma risada. Falar, esse ateu, cara. Pelo menos isso. Ateuzinho sem vergonha, né? Não, que pelo menos a pessoa tá dando uma risada, né? Lembre-se que isso tenha servido de algum... Que você tenha tirado algum proveito desse papo. Nem que seja debochado a gente, sabe? Lembre-se que... Mas não vai xingar nós, pelo amor de Deus, velho. Ad hominem, galera. Lembre-se que isso aqui é entretenimento, tá? Isso aqui não é preto no branco, não são vídeos científicos. A gente aqui, eu tô estudando neurociência, mas por causa de outra coisa. O Gabriel tem uma experiência de vida de outra coisa, então a gente é amigo. A gente já falou muito sobre isso lá na porta da casa dele, tomando várias caipirinhas, bebendo, trocando ideia, falando sobre essas coisas. Então eu falei, cara, por que não trazer ele, que é um cara que eu gosto de conversar, para um papo aqui aberto para todo mundo? E esse foi a volta a esse canal aqui. Então peço que você escreva algum comentário, que você curta esse vídeo e você deixa o joinha aí, aquele pacote de YouTube. E é isso. Eu acho que a gente vai ficando por aqui e que a gente não pode falar Deus abençoe, mas a gente pode falar o quê? Que tudo dê certo na sua vida. Isso a gente pode falar. Fique em paz. Fique em paz. É isso aí. Tá bom? Valeu, galera!